E aí, gente, tudo bom? Mais um gibizinho do Eliminado na área, dessa vez com Haiti. Você tem alguma noção de como foi, de como é e como está sendo a história do quadrinho haitiano? Você sabia que teve um artista haitiano que trabalhou durante muito tempo e fez muito quadrinho aqui no Brasil? Se você sabe ou não sabe, você está no lugar certo, porque iremos conversar sobre a história do quadrinho haitiano. Esse pequeno país que quase ninguém fala dele, a não ser quando tem tragédias, principalmente quando teve o terremoto, acho que em 2010, que ele ficou na boca do povo. Mas sem mais delongas, há sim um mercado que está borbulhante atualmente, e iremos falar um pouquinho mais sobre a história deste país, né? Principalmente a história dos quadrinhos deste país. Bora! Eu queria muito fazer aquela brincadeirinha que eu sempre faço de lá atrás, de resgatar movimentos artísticos que tenham similaridade com os quadrinhos e que não são quadrinhos propriamente ditos, né? Ou pensados como quadrinhos, mas infelizmente pro Haiti eu não achei. Então a gente vai começar o vídeo já em período atual, principalmente na década ali dos anos 2000, quando começa de fato a ter uma produção, né, principalmente com duas pessoas ali que capinaram aquele vasto mato inexplorado do mercado quadrinístico haitiano, e começou o movimento. Então eu começo com o Ralph Penel, né, que ele cria uma série chamada Les Frères Lobo, né, que é uma história no subúrbio haitiano com personagenzinhos com um traço bem característico. E em 2012 o irmão dele, né, o Chevelan, ele abre um estúdio chamado Chevelan Illustration ou algo do tipo, e aí ele começa a chamar vários artistas para fazer os títulos de quadrinhos do seu estúdio. Então diversos super-heróis, diversos personagens quadrinísticos haitianos começaram a surgir nesse período, principalmente em 2012, com essa empresa do Chevelan, e rapidamente tiveram um sucesso estrondoso. Então eu vou citar, tem mais títulos, mas vou citar alguns aqui que eu acho que vale destacar. O Anwari, que é um super-herói que usa as cores da bandeira do Haiti com seu uniforme, tem a sua imagem mais icônica, ele segurando um canhão, que é justamente o canhão para defender o país dos invasores, né? Inclusive tem diversos cosplayers desse personagem, é um personagem muito celebrado. Zafelakai, que é uma história de um grupo de amigos e de pessoas vivendo no subúrbio, né? Então você tem uma história ali como se fosse um slice of life, né? Ou seja, um pedaço da vida real acontecendo ali, sempre com um tom meio aventuresco, nada místico, sempre pé no chão, mas você tem representação social ali nas páginas dessa história. É uma história bem bacana, dá pra encontrar no Facebook, coisa do tipo, algumas páginas, inclusive se você for na Amazon gringa, você consegue achar alguns títulos, né, pra você baixar pagando lá um valorzinho. Eu queria muito, mas na Amazon brasileira não tem. Fica aí a dica pra vocês. Eu vou colocar o link caso vocês queiram adquirir, né? Timiste, que é outro super-herói haitiano, não é tão icônico quanto o Anwari, mas ele tem ali sua importância, né? Mesmo esquema, as roupas do personagem é na cor da bandeira do Haiti, mas ele usa um chapéu e tem um tom meio misterioso. Da minha seleção é o último, né, que é o Bizango, que é uma história feita pela Sandra Serrini e desenhado pelo próprio Chevelan, né? E essa história, a Bizango, ela trata de histórias sobrenaturais, místicas e tons de terror, né, dentro da mitologia do folclore haitiano. Bizango. Tá, mas o que é o Bizango? O Bizango é tipo um movimento, é uma corrente do voodoo haitiano, né? Meio que sabe a maçonaria? Tem uma estrutura organizacional parecida com a maçonaria. Não é qualquer um que pode entrar, é só por meio de convite, coisa do tipo. E, principalmente ali nos 60, foi ter um declínio nos anos 90. Teve muita produção artística em cima do movimento do Bizango, né? O Bizango tem por raízes uma estrutura rural haitiana, e um dos maiores nomes assim que foi
grande artista a usar arte com o rolê Bizango foi o Pierre Barra, que morreu em 99. Depois da morte dele meio que teve um certo declínio das coisas, né? Mas ele tinha um método artístico próprio e outras pessoas, né, outros adeptos do movimento do Bizango tinham outras. Então há museus, há peças de museu, esculturas e coisas do tipo que seguem uma estrutura diferente do Barra. Então era um movimento, apesar de vários estarem ali dentro, cada um tinha suas ideias artísticas dentro, só que tinha um rolê organizacional de cor, era o vermelho e o preto. Então diversas obras dentro da iconografia do Bizango usam-se vermelho e preto. E aí pegaram todo esse movimento, toda essa mística em volta do Bizango, com algumas esculturas assim deformadas, assim, que causam estranhamento, causa até um pouco de você fica meio assim, são rostos mais fortes, é tipo a carranca, né, que a gente vê uma carranca e fica meio assim, pô, isso aqui é meio estranho, né, meio, não é muito receptivo, podemos dizer assim, né. E aí, pegando esses elementos, transformou no rolê do quadrinho do Bizango, da Céline e do Chevelain, né. Então o Chevelain com a Céline, eles pegam essa ideia, esse conceito e colocam no quadrinho, mas não só essas personalidades, esses personagens do Bizango, e sim com outras características do folclore e da mitologia do voodoo, entre outros tipos de mitologias que tem ali no Haiti. Eles colocam esses teores, né, folclóricas dentro de histórias de terror, coisa do tipo. É muito bem, o Chevelain ele desenha muito bem, gente, vocês não têm ideia de quão legal são os desenhos dele. Ele tem outras séries com tons eróticos e coisa do tipo, nada muito explícito, mas você tem algo meio de desnudo, personagens desnudas, principalmente mulheres, né? E ele tá em quase todos os eventos, assim, sobre quadrinhos, divulgando a iniciativa dele, a empresa dele, obviamente, e divulgando autores e autoras de quadrinho haitiano, né? Então você consegue encontrar vários vídeos dele dando entrevistas para televisão local, para televisão francesa, sobre esse rolê que ele faz, né? Porque foi um negócio bem revolucionário, tá? Até hoje se produz quadrinhos e algo muito importante, muito válido para um país que não tem uma expressão muito forte quadrinística, podemos dizer assim, né? O mercado de quadrinhos haitiano é bem limitado, é bem pouca coisa, tanto que várias pesquisas que eu fiz eu não encontrei algo muito grande a ponto de eu conseguir linkar um passado quadrinístico. Só agora, com esse rolê. Tem também o advento de ser um país pobre, ter diversas limitações tecnológicas de imprensa antigamente, né? Foi uma colônia escravocrata, foi um negócio bem pesado que aconteceu ali no Haiti, então faz um certo sentido, né? Então esses países que foram colonizados de uma forma muito impactante durante muito tempo têm essa deficiência na produção quadrinística, impressa e coisa do tipo. Não foi diferente com o Haiti, infelizmente. Em 2013 também, que foi o mesmo ano que o Anwari foi publicado, teve um outro super-herói e eles meio que brigam. É um super-herói independente, não é ligado com a Chevelain Illustration. O Jatawo. O Jatawo foi criado pelo Anthony Louis Jaune em 2013, o mesmo ano do Anwari. Só que diferente do Anwari, ele fez por conta própria, não teve nenhuma empresa, nenhuma pessoa agenciando ele fez tudo nas próprias mãos. E rola uma briga, e ele é tão popular quanto, ele é um herói mais geral, podemos dizer assim, ele é todo de branco, ele é um guerreiro da paz, que lembra muito o design de personagens como os Lanterna Verde, por exemplo. Então você tem um personagem de máscara, olho branco, bem clássico, super-herói americano, né? Bem popular também, diversas pessoas fazem cosplay. Se você pesquisar o Jatawo no Google, você vai sempre ver a imagem do cosplayer. Inclusive o autor participou uma época da New York Comic Con, para vocês terem uma ideia do poder que esse personagem tem. E eu coloco aqui esse tom meio polêmico e coisa do tipo, porque eles brigam. Quem foi o primeiro super-herói haitiano? É importante isso? No fundo não é importante, mas é legal colocar esses elementinhos assim de tipo pioneirismo, só para trazer a baila essa discussão, né? Foi o Jatawo ou o Anwari?
Não sei, mas seria muito legal ver um crossover dos dois se degladiando e depois unindo forças pra combater um vilão maior. Até o Superman ou algum personagem francês, assim, seria interessante ver os dois primeiro sendo rivais e depois juntando forças pra combater um inimigo maior. São bem interessantes. O Jatao é meio sem graça, o design dele, né? Os poderes deles tem aquelas de brilho, luz, algo pacífico, algo que relaciona com a paz. E o Onwari não, o Onwari dá porrada, pega canhão, porradeiro, usa um negócio assim, entra numas formas doidas assim, com umas espécies de asa e coisa do tipo. É bem inventivo, é muito inventivo, é bem legal mesmo. Em 2018 tem um site chamado Nib, que é um site muito interessante, aconselho vocês a visitarem, que é um site focado em jornalismo em quadrinhos. Em 2018 a Nib lança um ilustrador haitiano e um estudioso do Haiti, né, um cara americano aí que eu esqueci o nome dele, eu só coloquei o nome do artista haitiano porque, né, estamos falando de quadrinhos do Haiti. O Roque Conard, eles fazem uma história, um quadrinho sobre a história da Revolução do Haiti, como eles se tornaram uma nação independente, né? Ela se chama The Slave Revolution That Gave Birth to Haiti. E aqui no Brasil foi traduzido para o português oficial, vocês podem ler, inclusive, eu vou deixar o link para vocês. Ficou conhecido como a Revolução que deu origem ao Haiti, né? Foi ilustrado pelo Roque Conard. Assim, é um quadrinho bem simples, nada muito elaborado e rebuscado nem nada. Mas é interessante porque é como o vídeo da Jamaica, que tem o Story of Jamaica, né? Story of Jamaica. Aqui a gente tem a história do Haiti. Então, quem tiver curiosidade ou quem quiser saber mais sobre o Haiti, sugiro a leitura. É competente, não é nada de outro mundo. O Conard aqui, ele estava bem numa zona de conforto na ilustração dele do quadrinho, então não tem nada muito elaborado, mas fica aí. Curiosidade, foi uma produção, uma coprodução, né? O Haiti e a Nib, coisa do tipo. Vale mencionar aqui, vale pontuar, porque de certa forma faz parte aí da historiografia do quadrinho haitiano. E agora, para finalizar, vamos falar do artista haitiano que eu comentei no começo do vídeo, que veio pro Brasil e trabalhou muito aqui. Fez séries maravilhosas, dono de um estilo lindo. André Leblanc. Só que aí, a vida do André Leblanc é bizarra. Ele nasceu no Haiti, mas ele é filho de um hondurenho com uma francesa. E aí ele viveu em Cuba, ele veio nos Estados Unidos, e aí na década de 40 e alguma coisinha, ele veio pro Brasil, trabalhou muito no mercado de quadrinho brasileiro, principalmente com adaptações de literatura brasileira. E em paralelo, ele trabalhava também no mercado americano, então ele fazia essa ponte entre Estados Unidos e Brasil, né? E aí ele fica aqui até a década de 50 e pouquinho. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele fica com medo, olha que doideira, das filhas estarem sendo alfabetizadas em português, ele prefere ir para os Estados Unidos, onde ele morre. Ele vai morrer em 80 e pouco lá nos Estados Unidos. Só que o período que ele foi aqui no Brasil foi menos de 10 anos, se eu não me engano. Produziu muito na década de 50, principalmente nas Edições Maravilhosas. Então você pega vários títulos das Edições Maravilhosas, que foi aquele gibizinho acho que foi feito pelo Eisen, né? Para trazer adaptações de literatura, porque nessa época do Brasil, na década de 50, tava tendo uma perseguição, tava tentando ter uma censura sobre o quadrinho, dizendo que era uma mídia inferior ou coisa do tipo. E aí o Eisen, muito sabiamente, prontamente, fez uma edição de histórias em quadrinhos que adaptasse literatura, né, com uma alta carga de texto, sem modificar muito o texto original, e assim nascem as Edições Maravilhosas. Então vários artistas no Brasil desse período trabalharam nessas Edições Maravilhosas, que é uma versão do Brasil, né? Não sei se eles... Porque tinha as Edições Maravilhosas gringas, né? Que tinham versões em quadrinhos de títulos da literatura de outros países, mas também chegou o momento que teve aqui no Brasil. A versão americana era Classic Illustrated e aqui no Brasil ficou com Edições Maravilhosas. E o Leblanc também cria um personagem próprio dele, Brasil, chamado Morena Flor, que era sobre uma garota nas selvas brasileiras, e era uma tira diária que durou da década de 40 a 53. Outro também que ele fez foi Capitão Atlas, que era uma espécie meio plágio, assim, de Jim das Selvas, né? Então ele faz essas histórias dentro do território brasileiro, e também ele adaptou coisas do Monteiro Lobato, entre outros títulos da literatura brasileira. O cara fez muita coisa. Tem muita importância pro quadrinho brasileiro, não tanto pro quadrinho haitiano, mas uma personalidade que nasceu no Haiti, mas... né? Só a título de curiosidade, adendo
um anexo dentro desse grande caldeirão que é a história dos quadrinhos mundiais. Bom demais. Então é isso, terminamos aqui o vídeo do quadrinho haitiano. Vou deixar o link para vocês irem atrás dos personagens, para quem quiser comprar coisa deles, vou deixar o link da Amazon gringa. Infelizmente é gringo, vai ter aí a taxa de câmbio, pipipipopopó. Mas quem gosta, gosta, quem não gosta, curte. Sugiro vocês irem atrás, ver, curtir as páginas do Facebook, acompanhar o trabalho da galera. Porque essa empresa, a Chevelan Illustration, é muito importante e ela é muito boa para fomentar, para trazer à baila que há potencial, há pessoas querendo fazer quadrinhos ali. Isso é muito importante. Então, esse pessoal, principalmente quadrinho digital, então a facilidade do digital permite que se produza mais e se produza bem, o que é importante, né? O que importa é produzir, seja ruim, seja bom, o que importa é produzir. Quadrinhos nunca é demais. Estamos conversados? A dica de sempre. Assistam os jogos da Copa do Futebol Feminino, hein? Conto com vocês. Vamos assistir e os vídeos aqui do canal também, hein? Tem muito vídeo bacana. Nessa altura do campeonato, aqui no canal, você já deve ter percebido, eu não sei como vai ser a ordem, então eu tô aqui profetizando algo que pode acontecer ou não. Você já deve estar tendo noção de que tá tendo vídeos novos com os vídeos da Copa passada. Então eu vou fazer essa coxa de retalhos porque é algo legal até para fazer vocês assistirem os vídeos passados, quem é novo aqui no canal. Belezinha? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo do Gibizinho do Eliminado. Qual vai ser o próximo país? Fiquem aqui no canal, descubram e aguardem. Tem muita coisa boa pra sair aqui no canal, hein? Belezinha? Novamente, um beijo pra vocês e até a próxima.